para cumprir seu mandato, a ser discípulos, essa é sua palavra. E temos que pensar nesse tema, porque o tema é família que hace discípulos, não? Família que hace discípulos. E quero considerar as três oportunidades de hoje, agora por la manhã, hoje por la tarde, amanhã por la manhã, o mesmo texto, que é o texto de 1 de Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 31. Muita graça, querida. ¿Me escuchas bem? Com o micrófono, como estou usando? ¿Está bem? ¿Está bem? Vale. Haciendo um esforço aí para entender um brasileiro que sempre se esforça para falar el espanhol. El espanhol é o idioma del cielo, sim ou não? Há controvérsia, pero disse que sim. Vale, então vamos a ler o texto, vamos a usar o mesmo texto para as três reflexões que vamos atender, vale? Perdão? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até o 31. Aqui também está projetado em pantalla, pero se quereis abrir a Bíblia, ou o móvel, ou o iPad, como queirais, vale? Acompanhe comigo a leitura do texto. Quando Davi e seus homens chegaram a Siclag, ao terceiro dia, os amalequitas, todos encontraram? Deixa-me ver aqui. Todos encontraram? Quero que todos acompanhem. Primeiro de Samuel. A ver? Esperamos, não há problema. Não há problema que tenhamos que esperar. O importante é que tu leias e puedas acompanhar. Vale? Todos? Sim? Vale. Outra vez. Quando Davi e seus homens chegaram a Siclag ao terceiro dia, os amalequitas haviam hecho uma incursão en el Negev e em Siclag. Haviam atacado Siclag e la haviam incendiado. Também se haviam levado cautivas a las mujeres e a todos os que estavam en ella, desde el menor hasta el mayor. Pero não mataram a nadie, sino que los tomaram cautivos e seguiram su camino. Davi e seus homens chegaram a la ciudad, e he aqui que estava incendiada, e que suas mulheres, seus filhos e suas hijas haviam sido levados cautivos. Então Davi e a gente que estava com ele alçaram sua voz e choraram hasta que lhes faltaram as forças para chorar. Também haviam sido tomadas cautivas as duas mulheres de Davi, Ahinoam de Jezreel e Abigail, que foram mulher de Nabal e de Camel. Davi estava muito angustiado porque o povo falava de apedreá-lo. Todo o povo estava com ânimo amargado, cada um por causa de seus filhos e de suas hijas. Pero Davi se fortaleceu em Jeová, su Deus. Repite comigo. Davi se fortaleceu em Jeová, su Deus. Então Davi dijo ao sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme por favor el efod. Abiatar trajo el efod a Davi. E Davi consultou a Jeová, dizendo: he de perseguir a essa banda? La podrei alcançar? E Jeová lhe respondeu: persíguela, porque de certo la alcançarás e librarás a los cautivos. Então Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram hasta el arroyo de Besor, donde se quedaram alguns de eles. Pero Davi continuou perseguindo, ele com 400 homens, porque 200 se quedaram atrás, os quais estavam muito agotados para passar el arroyo de Besor. Hallaram en el campo a um homem egípcio e lo levaram a Davi. Le dieron pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de torta de higos secos e de tortas de passas. Depois que comió, recobrou suas forças, pois não havia comido pão nem havia bebido água durante 3 dias e 3 noites. Então Davi lhe perguntou: de quem eres tu? De onde eres tu? E respondeu: eu sou um jovem egípcio, siervo de uma malequita. Mi amo me abandonou há 3 dias porque eu estava enfermo.
Nosotros hicimos una incursión en la región del Negev de los quereteos, en el de Judá y en el Negev de Caleb. Também incendiamos Siclag. Davi lhe perguntou: podrás levar-me a essa banda? Ele respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás em mano de mi amo, e eu te levarei a essa banda. Então los llevou, e é aqui que estavam desparramados sobre a superfície de toda a terra, comendo, bebendo e haciendo fiesta por todo aquele grande botim que haviam tomado de la tierra de los filisteus e de la tierra de Judá. Davi los atacou desde antes del amanecer hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapou, excepto unos 400 jóvenes que montaram em los camellos e huyeron. Assim livrou Davi todo lo que haviam tomado los amalequitas. Asimismo, Davi livrou a suas 2 mulheres. Não les faltou cosa alguna, ni pequena ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas roubadas, ni nada de quanto haviam tomado para si. Todo lo recuperou Davi. Repite comigo. Todo lo recuperou Davi. Davi tomou também todas as ovelhas e vacas, e levando-las delante del outro ganado, decían: este es el botín de Davi. Entonces Davi vino a los 200 hombres que haviam quedado muy agotados para seguirle, a los cuales habían hecho quedar en el arroyo de Besor. Eles salieron a recibir a Davi e a la gente que venia com ele. E quando Davi se acercou àquela gente, lhe saludou, deseando-lhes paz. Então intervinieron todos os malos e perversos que havia entre os homens que haviam ido com Davi, e dijeron: puesto que não foram com nosotros, não les daremos del botín que hemos salvado, excepto a cada uno sua mulher e seus hijos, que los tomem e que se vayan. Pero Davi respondeu: não hagáis isso, hermanos míos, com lo que nos ha dado Jeová, quem nos ha protegido e ha entregado em nuestra mano la banda que vino contra nosotros. Quem os escuchará en este assunto? Igual parte han de tener los que desciendem a la batalha e los que se quedam com el equipaje, que se lo repartam por igual. E sucedió que desde aquele dia em adelante, ele hizo que esto fuera lei e decreto em Israel, hasta el dia de hoje. Quando Davi chegou a Siclag, enviou parte del botín a seus amigos, los ancianos de Judá, dizendo: he aqui um regalo para vosotros del botín de los inimigos de Jehová. Lo enviou a los que estavam em Betel, a los de Ramot, en el Negev, e a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los que estavam em las ciudades de los de Jerameel, a los que estavam em las ciudades de los queneus, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac. 31. A los de Hebrón e a los de todos os lugares donde Davi havia andado com seus homens. Que Deus nos bendiga, sua palavra leída. Que história que tem que ver com família que hace discípulos. Quero pensar com vosotros sobre estratégias. E quero pensar com vosotros hoje, especificamente nesse primeiro momento, sobre a estratégias do inimigo que vem em contra, que necessitamos nós ter discernimento. Quero ver com vosotros hoje a estratégia do inimigo. Na segunda parte, hoje por la tarde, a estratégia personal, a estratégia humana e amanhã a estratégia de Deus neste mesmo texto. São princípios que me saltam aqui, que me chamam a atenção, que quero compartilhar com vosotros. E a realidade é que Davi e seus homens haviam salido e foram surpreendidos quando vuelve ao campamento, que todo o que tinham havia sido roubado. Um desastre, algo que realmente não deveria, não poderia acontecer, mas foi o que passou. Então, pensando nesta ideia de que família que hace discípulos, quero pensar com vocês em algumas ideias. Em primeiro lugar, necessita discernir as estratégias do inimigo. Esse é o princípio
discernir as estratégias do inimigo. Quero pensar especificamente, porque aqui houve ações, atitudes, demandas do inimigo de nossas vidas, que tem que ver com nossa realidade, como família, a lo mejor com a que tu estás vivendo, ou com a que tu conheces e vais a poder ajudar. Porque o versículo 1 diz que, quando Davi e seus homens chegaram a Siclag, ao terceiro dia, os amalequitas haviam hecho uma incursão no Negev. Ou seja, eles não estavam ali. O texto empieza com um exemplo de família, da família separada. A família estava desarticulada, destruída, desestruturada, porque não poderia seguir dessa maneira. Revela que um ataque real à família. Algo inesperado, mas por que passou? Algumas coisas deveriam haver acontecido e não haviam ocorrido. Segundo o texto, ha sido algo devastador, terrível, súbito, cruel, porque como separar toda uma família? Como fazer essa separação? Como levar todo e todos, não? Os amalequitas rapidamente atacam as famílias dos homens de Davi e do próprio Davi. Mira, estavam ocupados, fazendo algo. E exatamente nesse momento que os amalequitas aparecem e rapidamente tomam a atitude. Davi não estava presente nesse momento para defender seus filhos, defender suas mulheres. Os homens de Davi igualmente. Porque o inimigo tem suas estratégias. E quero pensar com vocês algumas estratégias que eu encontro aqui no texto. Porque em uma guerra, devemos entender que vivimos uma guerra espiritual. O exército que não estuda as estratégias do inimigo vai ter muita dificuldade. E eu creio que formar discípulos necessitamos ter um entendimento sobre o que é família, propósito de Deus, de lo que é família, propósito de Deus, e entender as estratégias do inimigo. Neste caso, eu vejo aqui 5 áreas distintas, onde o inimigo atacou. A primeira delas, a primeira área de ataque foi a financeira. Versículo 20, tomou todas as ovelhas e o ganado maior. Ou seja, levou todo. Era a parte de sustento. Todo o ganado e as ovelhas, eles dependiam disto. Esta área financeira, queridos, pode destruir uma família, como pode edificar. A falta de sabedoria, de conhecimento, de sabedoria como manejar finanças. Divórcios têm como um dos principais motivações de divórcio, o tema financeiro, causas econômicas. Ou seja, o financeiro tem muito que ver. É uma área também que necessitamos ter atenção, porque eles foram atacados aqui. A Bíblia contém muitos versículos que falam sobre finanças. Finanças é algo que necessitamos considerar como família, que necessita a ser discípulos. Se há algo que necessitamos atenção, é esse tema, porque é um tema importante. Família é formada por pessoas que vêm de vários contextos de criação. Todos nós aqui tivemos padres e madres, uma família de onde venimos, e seguramente fomos influenciados. E o tema de lo que aprendemos sobre finanças vai saltar em nossa família hoje. E eu comecei a tratar uma pessoa que estava tendo muita dificuldade em família. Inexplicavelmente, ele lhe gostava fazer préstamos, e com muita facilidade hacía préstamos, pequenos, e vários, tinha um montão. Hasta que um dia seu esposo vinha a falar-me, dizendo, compartilhando, pastor, eu não sei o que está passando. Mira como que a falta de entender o processo, porque a crise estava instalada, não havia comunicação, mas havia um desequilíbrio financeiro e, claro, no coração do marido saltaram várias possibilidades. E eu falando com os dois, primeiro com um, com o outro, depois com os dois, fomos identificando que o que estava passando no coração daquele cônjuge era que ele guardava em seu coração um processo de sua formação de tremenda escassez. Foi o que ele aprendeu quando ela era ninha. E a necessidade de não saber administrar e entender esse processo lhe fazia consumir. E já estava causando desequilíbrio na relação dentro de casa, afetando os dois, afetando a família.
porque não estava atento sobre esse tema. Daí passamos a identificar que o problema não eram os préstamos, o problema tinha que ver com seu conceito de escassez, no contexto que vivia. Pensava que necessitava mais do que necessitava, não abraçava o conceito de abundância, tampouco de equilíbrio, havia um desequilíbrio. E quando identificamos, queridos, foi muito interessante, porque se deram conta de como estavam falhando, como que um poderia ajudar a outro, e como estavam sendo atacados aí. Por quê? No processo de não saber, a cabeça dava voltas e a crise se instalava. E por que está acontecendo? Por que tanta deuda? E por que tantas coisas? E então esse problema sério, o conflito se estava acentuando, pero com conserreria nos hemos dado conta. Outro aspecto que pode surgir dentro desse contexto, uma crise familiar. E o inimigo se vale desse tema também. Eu creio que vocês sabeis, ter com sabedoria um pressuposto que pode ajudar nessa área para saber como manejar o tema de dar, gastar e guardar. Nós aprendimos isto quando passamos por um tempo em nossa vida. Antes de vir para a Espanha, nós sabíamos que Deus nos ia chamar para missões e havíamos construído uma casa com muita luta. Pero foi tanta intensidade que deverá que nos endeudamos. Quem já passou por construção sabe o que é, né? Pero foi algo assim tão intenso que entramos e nos endeudamos. E claro, em casa, quem administra as finanças, nesse caso, se concentra comigo, Denise também participa. Pero minha cabeça dava miles de voltas tentando solucionar. A casa estava quase solucionado o tema, pero e as deudas? Eu sei que foi um tempo de esclavitud. Foi quando nós aprendemos uma formação que hicimos de 14 semanas para aprender sobre o que a Bíblia diz sobre finanças. Aprendemos 14 semanas para aprender que é dar, que é gastar e que é guardar. Foi algo assim, na crise foi quando nós aprendemos esse princípio em nossa vida. Saber que primeiro, quando o tema de finanças, que o inimigo ataca aí, saber que primeiro ele dar tem que ver com aqueles que são hijos de Deus, que formam parte da igreja do Senhor, aprender em ser fieles em dízimos e ofrendas, porque isto habla sobre fidelidade e sobre generosidade. Tem muito que ver quando um não está passando como este matrimônio que hoje comentam, porque sequer poderiam pensar. E não pensavam nesse tema. Quando passaram a pensar nisto, o processo começa a cambiar na vida deles. Toda a família necessita entender isso também. Em tempos, claro, há momentos de crise que não há nada. Já encontrei pessoas em crise, pastor, não pode entregar o dízimo porque não tenho trabalho. E por que estás em crise? Tu não tens trabalho. Quando lo tengas, hazlo porque deve ser fiel. Então, há famílias que nunca desfrutam da bendição desse processo de equilíbrio nesta área também. E eu me acordei preparando isso aqui, porque recuerdo quando nosso filho, Domini, o maior, não tinha já entendia, cerca de 7, 8 anos, hicimos esta foto, la tenho guardada, eu la busquei para pô-la aqui, não sabia que ia usar anos depois, mas não la encontrei. Sentemos com Domini, pusimos 10 bilhetes e começamos a explicar a Domini qual é o significado de dízimo. Tenho essa foto hasta hoje naquele tempo já eram reais, não, no Brasil, e ensinando-lhe o princípio. É algo que foi criado dentro de nosso ambiente. E hoje vemos nossos filhos dando exemplo não tem problema com esse tempo em suas vidas. E como vemos, como que a família tem bendição nesta área também. Os dou como testemunho. Segunda área de ataque, a saúde. Porque diz o versículo que Davi se angustiou muito. Aquela invasão trajo ao coração de Davi angústia. Então, a angústia é porta de entrada para enfermidades. Um coração aflito, uma alma llena de amargura, é porta para que um corpo passe a estar enfermo, pode ter enfermidade. Versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz: mirad bem, a ver se tenho aqui. 12, mirad bem, que ninguno deje de alcançar a graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause estorbo, e que por ela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura dentro da família. É uma área de ataque à saúde.
Tem que ver bastante com a vida, com nossa vida. Há muita gente enferma por semilhas de mentiras que Satanás plantou no coração, que são semilhas que vão causando dano e que não são tratadas. E às vezes, queridos, um encontro como esse é uma bendição. Quando temos tempo para compartilhar, para abrir o coração, muitos, experiência pastoral, experiência de minha vida com os 10 anos pastoreando o Elva, queridos, que experiência que Deus nos dá, aprendendo com isso. Quantas pessoas levam em seus corações temas como este aqui e não solucionam porque não encontram um ouído para escutar, um ouído para atender, para saber que há amargura, há coisas no coração, raízes que podem ser solucionadas. Eu não sei tu caso, porque pode ser que uma invasão de los amalequitas em tu vida te haya causado uma amargura. Isso pode ser um problema. E vai dificultar, e não há crescimento, e não há avanço, não salta adelante, porque a saúde está debilitada, e às vezes a saúde emocional que vai afetar a saúde física. E, consequentemente, também a saúde espiritual. Então, e outras tantas coisas, como a falta de perdão, enferma o coração e tantas coisas. Terceira área de ataque, la del matrimônio. O inimigo atacou o matrimônio. Matrimônios não sofrem ataque, amém? Amém? Não, menos mal que não é amém. Eu não sei, ele vuestro, eu agora sei, não, pero matrimônio sofre. Será porque vive um Elva? Não, não. O versículo diz: suas mulheres haviam sido levadas. Levaram as mulheres, eles chegam e seus cônjuges não estão, porque eles estavam prisioneiras. Matrimônios que têm cônjuges prisioneiros. E como é possível viver dessa maneira? O inimigo se alegra e atua imponendo a distância, o alejamento entre os cônjuges. São duas pessoas que muitas vezes estão bajo o mesmo teto, pero que vivem em mundos diferentes. O primeiro passo não é tomar um impacto e dizer, não tem nada a ver comigo. Creio que aqui há muitos matrimônios, não? É reconhecer, através da revelação da palavra, e a partir de aí tomar decisões. O inimigo leva os cônjuges que não estão bajo a proteção da unidade do matrimônio. Donde não há unidade, se queda muito mais difícil. Uma igreja, uma família espiritual que não tem unidade, vai haver problemas. E sabe que o inimigo vai tentar causar divisões, causar separações. E não há como. Não há, por que há uma sola visão aqui em la igreja? Porque duas visões, o nome já disse, não, uma visão, mas outra visão causa que? Divisão. Glória a Deus que esta igreja já está entendendo. Há uma sola visão. Deus ha dado essa visão, esta autoridade para a líder espiritual desta igreja. E há uma visão, queridos. Quando há uma visão, quando não há divisão, quando há unidade de propósito, é que avançamos e crescemos. E nesse caso aqui, Davi estava ausente de Siclag quando as mulheres foram levadas. Tem que estar atento sobre esse tema. Mulheres, maridos são levados quando há ausência de lo que não deveria haver ausência no matrimônio. Maridos, mulheres são levadas quando há ausência de lo que não deveria haver ausência, em lo que não deveria haver ausência. Deus une matrimônios com propósito, Deus ama o matrimônio, Deus dá a bendição. Esse ano, queridos, estamos no mês de agosto, não? Em abril já havíamos feito três bodas, porque e há mais gente que está em la cola, não? Gente que se deu conta que necessita a bendição de Deus no matrimônio. E foi uma cola. A gente está esperando papeles, não, para solucionar, e outros mais, porque querem a bendição do Senhor. Aprender que a unidade do matrimônio tem que ser segundo os propósitos de Deus. Então, se estate seguro, o inimigo cuida de hacer-se presente, levando tu cônjuge para outro campamento.
cuida de tu cônjuge. Não é o tema aqui específico, mas há papeles para cada um de nós, maridos como sacerdotes, como autoridade, mulheres de Deus amadas para ser esposas conforme a palavra. E o inimigo cuida de hacerte a solo para que seas presa fácil de los inimigos de um matrimônio sano. Há que estar atento sobre isso também, porque o matrimônio foi atacado aqui. Quarta área de ataque do inimigo: los hijos e hijas. Também se haviam levado cautivas a las mulheres e a todos os que estavam nela, desde o menor hasta o maior, todos os hijos se foram. Levaram, a família dividida está vulnerável a los ataques que ocorrem sem piedade. Quantos hijos são atacados por ausência de los padres? Aqui uma palavra para los padres. Cada vez que estudo mais sobre esse tema, estou mais seguro sobre esse tema, em dizer que os padres, el padre, é quem dá a identidade para os filhos. Padres, somos nós outros, homens. Não é para profundizar nesse tema, mas eu quero aproveitar esse momento, porque quando isso não é entendido, a lo mejor estou falando para pessoas aqui que estão criando seus filhos, a lo mejor é solo la madre, não é diferente esse tema, se pode falar e seguramente há como entender na palavra de Deus, mas em uma relação a marido e mulher, nós outros homens somos quem damos a identidade para nossos filhos. Não anula, claro, a responsabilidade da madre, mas tem muito que ver. E aqui, nesse caso, os filhos foram levados porque o padre estava ausente. Um padre ausente. É muito forte isto, queridos. E eu quero falar para vocês, porque eu lendo esse texto, penso também bastante sobre o que isso tem que ver comigo. Porque podemos estar presentes, pero presentes ausentes. Um hijo, já jovem, se converteu em uma célula. Passados os dias, na reunião da célula, o estudo preparado, tocou profundamente o coração deste hijo. E ele começou a orar na célula, de orar. E o líder lhe pergunta: o que está passando? E ele disse: mira, há 7 anos que eu não hablo com meu padre. 7 anos que não dou e não recebo um abraço de meu padre. Seguro que aquela relação necessitava ser sanada, sim ou não? Assim que ele estava chorando como este ninho por dentro, gritando por dentro. Este ninho, e o líder disse: então, por que não lo haces? E esse ninho, esse chico se levantou, um jovem, não? Aquele dia mesmo entrou em sua casa, seu padre estava sentado vendo a tele. E havia 7 anos que não lhe abraçava. E ele pensou 2 vezes: que hago eu? Se hago, se não hago? E ele se acercou ao padre e lhe deu um abraço. O que passou? Vou contar depois, mais adelante, vale? Para que não te vayas. Guarda, paramos aqui, esse momento. O inimigo também quer levar a nossos filhos. E não hace falta que nossos filhos vayan lejos. Pode ser desde dentro de casa também. Como há planos elaborados no inferno para roubar nossos filhos. E vi vários filhos aqui, vários bebês, que essa igreja tem um futuro garantizado. Amém. Porque passaremos nós outros, pelos os niños, as niñas, não, que estão ali, os adolescentes, os jovens, eles seguirão. E eles não serão roubados no nome de Jesus, porque participam de um evento como esse, pensando em uma igreja que hace discípulos, de famílias estruturadas que hacem discípulos, e o discipulado
Também tem que ver com o que hacemos dentro de casa, porque discipulado é vida em la vida. E aqui, o inimigo atacou os filhos. Quinta área de ataque. La de las amistades, de las relações cercanas. Porque o pueblo hablava de apedreá-lo. Quando volveram os homens, onde estão nossas coisas, nossas mulheres, nossas famílias? Se foram. Quem eram os amigos de batalha? Os companheiros de batalha? Empezaram, se levantam e hablavam de apedrear a Davi. Que forte, não? Homens de guerra que diziam estar preparados para dar a vida por Davi, seu líder, agora se volvem contra e hablam de apedrear-lhe. Área de ataque. Las amistades, pessoas cercanas. Relações cercanas podem surpreender. Cuidado com isso. Isso pode generar também raízes de amargura, porque tem cuidado para quem tu dás intimidade. Porque a la pessoa que tu dás intimidade, tu autorizas que ela entre em tua vida. Então, se seleciona para quem tu buscas, abres o coração, porque há coisas que só se pode dizer e compartilhar com pessoas específicas. E o Espírito Santo de Deus que habita em ti vai orientar-te. Não lo retenga, pero define com quem vais falar. Porque a intimidade, havia uma coisa comum, estamos todos na batalha, vamos todos lutar, e tal, e saíram. E depois, qual foi o resultado? Amigos que estavam atacando, querendo apedrear Davi. Davi era uno como eles, havia perdido sua família, seus bens, igual. E eles aqui estavam buscando o quê? Culpados. Todas as vezes que busques culpados, vais a punir inocentes. Cuidado com isso, é uma atitude. Uma atitude de quem toma a posição de vitimização. Todos foram vítimas. Mas qual era a decisão? Encontrar culpados. E, queridos, essa é uma tendência tão forte. É incrível, não? Surge o problema, a primeira decisão que há é apontar o dedo, não? Tu eres o culpado. Que é o que tem que ver contigo, o que está passando. Que é o que tu tens que fazer. Eles não foram fortes para sair e lutar, porque agora decidem culpar a Davi. Não somos fortes. Então paramos e vamos ver como solucionamos. Que é o que tem que ver comigo. Eles necessitavam unir-se agora, não apedrear Davi. Uma atitude de vitimização. Os que se victimizam não actuam. Encontrar culpables é mais fácil. E todas as vezes que busque, repito essa frase, que busque os culpados, ¿está correto? Culpables? Culpados ou culpables? Culpables, vas a punir inocentes. Miras a ti, que é o que podemos fazer? E Davi teve que enfrentar isso, por quê? Porque, na verdade, não esperava. Então, essas várias áreas aqui, dessas que comparto com vocês, discernir as estratégias do inimigo. Então, há um inimigo que deseja, quero que te vayas seguro desta verdade, há um inimigo que deseja destruir a família. Porque é aqui, quando eles chegaram, é aqui que estava incendiada e que suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados cautivos. Esse princípio do texto deve ser guardado e apontado por ti. Queria ele que as famílias não foram sólidas, não volveram eles, deveriam encontrar tudo como estava, pero que isso o inimigo causou, os amalequitas causou esta divisão. Havia intensa persecução, como não é diferente hoje. Há uma persecução contra famílias. A igreja do Senhor usa a metáfora, somos uma família. Pero tu família está bajo uma persecução do inimigo. Entender essas estratégias é importante. Porque não há negociação. Porque não houve negociação com os amalequitas. Pobrecito desta gente, os maridos estão na guerra. Vamos ajudá-los aqui no que eles necessitam. Saber? Não. É com crueldade. Com o inimigo de nossas vidas não há negociação. Os princípios da palavra necessitam ser cumpridos. Porque, se não é desta maneira, vamos actuar e vamos ter derrotas, como eles começaram a ter aqui. Há intensa persecução contra a família. Há planos elaborados
em la oscuridad, en el inferno, en las tinieblas contra tu família. Pastor, é para estar assustado? Não, é para saber as estratégias. Porque se não é assim, famílias destruídas, separadas, divididas, não serão famílias sanas. E não vai haver comunhão, não vai haver unidade, não vai haver formação de vida em la vida, de experiências. E não são experiências de pessoas perfeitas, são experiências de pessoas rendidas, que compartem em casa. Quando um padre sabe sentar com um filho e dizer, por exemplo, perdona-me, hijo, me he equivocado. Mi hijo maior já tem 34. 34. E Henrique tem 30. Casado já. Há 2 semanas nós sentamos. Agora é difícil de reunir a família, não? Reunir todos. Não? Pero os ninhos dormiam, podíamos falar, os ninhos estavam dormindo. Foi um momento que me sentei com eles para atualizar. Eu queria saber se havia alguma coisa que eles necessitavam que eu lhes pedira perdão. Alguma coisa que não estava bem. Esta ha sido uma prática nossa, pero aún assim, como padre, eu sei que eu falhei, pero há algum tempo que venia algo em meu coração e eu necessito aclarar. Eu me sentei, era para tratar com o maior, que Domini, não, e Henrique estava junto com as noras, não? As 2 noras. Eu quero saber se há algo, se aquele tema que havia no meu coração há tempo, se necessito tomar alguma atitude. E ele disse, não, papá, isso já está solucionado, tantas vezes já falamos, quando falamos, se solucionou. E eu lhe compartilhei, que momento foi aquele? E claro, eu não sei quem mais estava preocupado com aquele, porque Denise estava ao meu lado, e eu lhe disse, mira, habla porque necessitamos escutar para saber se isso está solucionado da relação que temos. Como padre, eu sei que falhei. Não negar que falhamos. Não negar, saber que falhamos. E não esconder. E, queridos, às vezes, essas coisas machacam. Ser transparente, ser sincero, em momentos como este. Há um inimigo que intenciona destruir a família. E a transparência deve formar parte da família. Não é que somos perfeitos, é que reconhecemos quem somos. Não nos cansamos, não nos casamos com pessoas perfeitas, não temos filhos perfeitos, não somos perfeitos, temos nossas lutas internas e externas, falhamos. Quando entendemos que todos venimos de um histórico, de famílias que influenciaram. E às vezes culpamos nossos padres porque existiram ou porque não existiram, mas se vamos pensar, de onde vem isto? De nossos padres? Não, vamos além. Quando nossos padres falharam. E claro que nossos padres entregaram o melhor. Se há alguém aqui necessitando perdonar padre e madre, eu quero dizer que hoje é a palavra para ti. É o momento de tomar essa decisão. Eu aprendi isso, queridos, não canso de ensinar. E muitas pessoas estão sendo liberadas com esta ensinança, não somente por mim, porque quando entendemos, nossos padres entregaram o melhor que eles tinham. Falharam. Quando eu entendi isso para mim, em muitos momentos da minha vida foi muito importante. Eles falharam. Mas quando nós outros não entendemos, sofrimos e multiplicamos. E nasce uma nova geração que não é uma geração sana, porque nós outros não estamos sanados com essas coisas. E o inimigo quer atacar aí também. Estate seguro, há um ataque, uma pressão, uma maquinação do inimigo para desestabilizar a família. Hoje por la tarde vou falar um pouco sobre esse tema das emoções que levamos, a carga que levamos, porque muitas vezes é um bloqueio. Não vamos ter filhos aqui presentes. Tu não eres perfeito, tampouco tus padres lo serão. Não tenho padre, aún assim ele existe em tu coração, porque de alguma maneira há uma referência, pero que sepas que todos necessitamos entender que o inimigo ataca nesta área também. Há famílias rotas por não discernir os ataques implacáveis do inferno. Segundo lugar, antes quero dizer, porque quando estamos heridos, pessoas heridas hierem. Todo herido hiere. Queridos, eu estava comentando com a pastora ayer. Que experiência riquíssima.
minha experiência de pastorear, que Deus me chamou para pastorear esta igreja. E como cresço personalmente, vendo como Deus atua. Eu quero falar sobre minha igreja, não? Como há pessoas heridas? Como chegam pessoas heridas? Tu estás chegando aqui nesta igreja, aqui é lugar de sanidade. Sanidade. Todo herido hiere. E toda herida, Jesus sana. Na história de Israel, havia um árvore que dava uma, como se chama, seiva? Sálvia, em Gilead, era Gilead. E era aquela sálvia sanava, era passar e sanar. Era algo mais ou menos semelhante ao aloe. Sábila. Não sei se era aloe vera, se é o mesmo. Eu sei que era uma árvore. Aloe vera temos hoje, não? Em nossa casa temos também. Sana bastante, não? Sei que essa sábia de Gilead sanava. Pero eles tinham que subir o monte. E aquele monte era lleno de pedras. E não usavam sapatos como nós outros. Chegavam heridos. Pero tinham que afrontar aquela subida hasta que chegara para correr aquele líquido e passarem as heridas. E quando passavam, se sanavam. Era o bálsamo, era a sábia de Gilead. Eu quero dizer-te nesta manhã, querido, que para ser uma igreja, uma família que hace discípulos, necessitamos sanar nossas heridas. Há um inimigo interessado que sigas herido. Que sepas que tu não eres a única pessoa, não eres ele primeiro, e não vai parar aí. Porque quando nós outros entendemos isto, vamos a dar-nos conta que há muitos outros cerca de nós outros e podemos ser instrumentos em suas vidas. Segundo, o inimigo se alegra com a gente herida, e mais especificamente quero falar aqui, Davi estava muito angustiado, todo o povo estava com ânimo amargado, já tocando nesse tema, não? A gente enferma, e me acordei aqui de uma experiência, quando chegamos aqui na Espanha, uma associação que havia na igreja de Sevilha, de amor, invitou a que alguns cuidaram, ou pelo menos dedicaram 1 a 2 horas por semana, para estar com maiores que não tinham familiares. Denise se propôs a estar com uma maior, Lola era seu nome, não? E lhe acompanhou esses seus últimos dias. E esta mulher, uma mulher muito inteligente, uma mulher arquiteta, não? Era arquiteta, não? Se não me equivoco, a Lola. E compartilha com Denise o que levava em seu coração. Vivia sola. Problema, não aceitava perdonar o que havia passado em sua vida. Sim, não era essa história? E Denise acompanhando, mira, ao final da vida, nos últimos dias, o coração estava enfermo, gente herida dentro da família, o inimigo lhe gusta. Agora, volvendo à história do filho que se converteu em la célula, que se levantou e decidiu ir abraçar a seu padre. Quando ele chegou em casa, encontra seu padre delante da tele, vendo seu partido de futebol, e ele, 7 anos sem falar, sem abraçar o padre. E ele se acerca ao padre, e le abraça, e le dá um beijo, le suelta, e imediatamente corre, e o padre se queda parado, corre para a habitação, sua mente, igual que antes, meu padre é duro, outra vez, 7 anos sem abraçar, me é humilhado, e meu padre não ha hecho nada, não se moveu. Assim é nosso cérebro. Busca experiências que já temos e repetimos. Isso influencia na maneira como creemos. E ele se quedou na habitação, começando a orar, porque duele ou não duele? Duele. Quem tienes que abraçar que há muito tempo que tu não abraças? A quem? Em tua família. E ele decidiu abrir a porta, um pouquinho, mirando. E no salão estava seu padre sentado, chorando como ninho. Tu imaginas estou passando? Ele não via seu padre chorar há muitos anos.
Então ele sai, abre a porta, foi valiente, abre a porta e se acerca ao padre. E o padre se levanta e os dois se abraçam. Um abraço sanador. 7 anos, sem compartilhar, sem mirar, sem falar, sem abraçar. Quanto dolor! Mas não era o dolor do filho solo, era o dolor do padre também. Quem tem que tomar a iniciativa? E eu hago a pergunta para ti. Queridos, há uma luta, o inimigo se interessa, e porque ele se alegra com a gente herida dentro da família. Não te vayas de aqui, porque essa palavra vindo ao coração para compartilhar aqui hoje. E vou falar um pouco mais sobre isso por la noite, mas o tema principal não existe, é a hora de identificar as estratégias do inimigo. Todo isto hace que pessoas sigam encarceladas dentro de suas casas. Há gente herida por este tema. Terceiro, o inimigo usa táticas sutiles, porque o povo falava de apedreá-lo. Naquela situação, era para unir forças. Está difícil, é para unir forças. Sentamos. Quando nós passamos por el tema da deuda, sentamos com os filhos, hicimos um plano. Deus nos deu pessoas que nos ajudaram a quitar a deuda, para planificar a deuda. Teníamos um dia chamado dia D, eram 20 e tantos meses para terminar a deuda, 30 e tantos meses. E chamamos os filhos e disse: mira, a partir de agora, algumas coisas temos que quitar-la. Por quê? Eles tinham condições de entender, não recordo quantos anos. Bueno, antes era McDonald's 6 vezes por mês, agora vamos a hacerlo, pero uma vez ao mês. Hasta que podamos recuperar. A família toda participou, foi uma experiência riquíssima. E tínhamos um plano, não recordo exatamente, 34 meses, e lo quitamos em muito menos tempo. Sabe por quê? Quando cumprimos princípios, a bendição do Senhor vem. É assim, princípios da palavra. Então, táticas sutiles, falava de apedreá-los, porque nesse caso o inimigo vai usa isto contra a família, tática de fazer que um empiece a culpar outro, porque ele falava de apedrear Davi. Eu imagino Davi, misericórdia, sem mulher, sem lo que tinha eu, e esta gente me culpa. Como sofria Davi, não? E és líder, era líder, tinha que tomar uma decisão, não? Líder de célula, quantos estão aqui? Levanta a mão. Líder de célula, de pequenos grupos. Grupos de hogar. Mira. Glória a Deus por tu vida. Glória a Deus. Não há como crescer na igreja se não há líderes formados. Glória a Deus porque tu estás aqui. E outros mais vendrão. Por que eu os digo isso? Líderes, necessitamos tomar decisões. E muitas vezes, pode que vayamos passar por momentos de injustiça como este aqui. Pero que vamos a ser, pobrecito de mim, não quero mais saber, eu abandono a célula. Aqui não passa isso, não, porque o Elva passou. Não quero mais saber, pastor. Não, essa coisa de ser líder, não, isso não é para mim, isso é para fulano, para mim não. E eu pensei, Senhor, tanto tempo, tantas semanas estudando, ensinando, disposição, e porque decidiram apedreá-la, vai desistir. É que há ser o líder de líder, não? Temos que ensinar que esse é o processo. Temos que aprender. Não é encontrar culpables, porque no Edém passou isso, não? Então, versículo 6, Davi, o que passava, falava de apedreá-lo, a Davi, não? E tinha um ânimo amargado por causa de seus filhos e filhas. O impacto aqui dessa traição, do impacto na vida de Davi, outra estratégia, quarta, o inimigo celebra quando logra a derrota de uma família. O inimigo celebra. Há que estar atento sobre isso. Versículo 16. E aqui que estavam, levaram todo, não? Roubaram todo. E quando Davi decide ir, porque depois vamos falar sobre esse tema, quando se acerca, os inimigos que estavam desparramados sobre a superfície de toda a terra, comendo, bebendo e haciendo fiesta
por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteus y la tierra de Judá. Tu familia no puede ser motivación de fiesta en el infierno, porque tu familia pertenece a Jesús. Consagra-la, aplica os princípios, estate atento para que sua família seja discipulada e aprenda com a vida em la vida. Famílias sólidas. Se não vigilamos, sofreremos derrotas em nossa relação familiar, entre nós outros, com os filhos. Não há clima para fiesta en el inferno para uma família que é do Senhor. E uma família que hace discípulos não pode favorecer a que o inimigo celebre alguma vitória, porque se identifica as estratégias do inimigo. E a pergunta é: em que estou favorecendo que meus inimigos celebrem vitórias sobre minha vida e sobre minha família? Aqui está. Haciendo uma revisão. Família que hace discípulos necessita discernir as estratégias do inimigo. Primeira área de ataque, a financeira. Segunda área de ataque, a saúde. Terceira área de ataque, a do matrimônio. Quarta área de ataque, os hijos e as hijas. Quinta área de ataque, as relações cercanas, amistades. Há uma família que hace discípulos necessita ter em conta que há um inimigo que deseja destruir a família. O inimigo se alegra com a gente herida dentro da família. O inimigo usa táticas sutis. E quarto e último, o inimigo celebra quando logra a derrota de uma família. Amém? Eu quero terminar orando, queridos. Identificar estratégias do inimigo. É uma decisão. Pode que essa palavra haya chegado ao teu coração. E pode ser que algum princípio não está sendo cumprido. Pode que agora tu hayas identificado realmente és uma estratégia do inimigo em minha vida, em minha história. Quanta gente disse: não quero saber, pastor. Família para mim é coisa que não vale a pena invertir. Quantos dolores, não? Quantas marcas do passado. E eu os digo, toda esta gente que afirma isto, quando é sanada, quando experimenta a sanação, vai dar-se conta que donde habita su dolor é onde está su ministério. Há gente que antes tinha problemas seríssimos com o tema de relação, de matrimônios, e hoje está servindo, sanando outros matrimônios. Há filhos que foram sanados, restaurados, que hoje estão ajudando a outros filhos que estão alejados dos padres. Há pessoas com marcas do passado, e às vezes, na relação com os padres, estão lejos, às vezes não vivem mais. Mas o padre ou a madre está viva dentro de ele com os dolores que enfrenta. E o inimigo usa suas táticas sutis para manter a pessoa encarcelada. São estratégias do inimigo. Quero terminar orando contigo. Quero que tu ores ao Senhor agora, nos próximos minutos. Meu tempo também já está dentro, não? Passado alguns minutos. E nesse momento, você pode tocar aqui, usar o piano, por favor? E nesse momento, é o momento de falar com o Senhor, identificar as estratégias do inimigo. É pensar, estamos falando, queridos, da palavra do Senhor, sobre a ser na família que hace discípulos. É o mandato do Senhor. E pode que este mandato esteja limitado porque estratégias do inferno estão logrando êxito em tua vida, em tua família, em tua casa. E pode que não seja exatamente contigo, mas tu vês aqui a maneira como tratar. Toma a decisão na hora delante do Senhor. A lo mejor é aqui. A lo mejor está aqui alguém de tua família. A lo mejor necessitas tomar a decisão como aquele jovem, de ir e abraçar.
Se não és aqui, pode ser depois, mas tu vais a volver com a certeza de eu quero ser, minha família tem que ser uma família que hace discípulos, que vive a intensidade del llamado de Jesus. Ora ao Senhor agora. Que decisão tens que tomar? Há alguém aqui levando uma carga por algum erro del passado? Sinto em meu coração de fazer esta pergunta. Permita que este poder sanador do Espírito Santo passe nesta herida agora em tu coração e quita esta carga, este peso, essa culpa. Culpa não vem de Deus. Isso está bloqueando, limitando tu crescimento. Famílias que hacen discípulos. Escuchando essa canção, habla tu com o Senhor e ora ao Senhor. E responde tu a lo que o Espírito Santo te está dizendo agora. Sim, Senhor, queremos ser aqueles que discernem as estratégias do inferno contra nossas famílias. Queremos ser aqueles, Senhor, e decidimos ser aqueles que cumprem os princípios de Tu palavra. Entendemos, Senhor, que muitas vezes algumas áreas de nossas vidas, como financeira, saúde, matrimônio, filhos e filhas, Senhor, amistades, Senhor, necessitam da atuação do Senhor e entregamos em Tus manos. Tu eres o Deus que construye minha família, nossa família. Tu eres o Deus que sana heridas dentro da família. Tu eres o Deus que usa os princípios e nos dá através de Tu palavra para que cumplamos. E queremos declarar, Senhor, que em Cristo somos mais que vencedores em nossa família. Eu te pido, Senhor, que produza, Senhor, o processo aqui, produza em cada vida, Senhor, esse processo de sanação dentro da família. Que cesse, Senhor, todo logro, Senhor, que o inferno intenta, Senhor, sobre cada família aqui, Senhor. Que haja sabedoria em discernir, em tomar decisões, Senhor, para cerrar portas. Restaura também, Senhor. Restaura, para que famílias aqui, Senhor, sejam famílias que decidem a ser discípulos, porque são famílias que identificam as estratégias do inimigo. Muitas graças, Senhor, por esta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.